Olá! Quando nós falamos a respeito de apuração de faltas disciplinares cometidas por um servidor público, no direito brasileiro, normalmente nós lembramos de dois tipos de processo: processo de sindicância e o processo administrativo disciplinar propriamente dito. Vamos trabalhar hoje o processo de sindicância. Historicamente, nós vamos encontrar que havia uma chamada sindicância num sentido clássico no direito brasileiro. Então nós podemos encontrar aqui uma primeira espécie de sindicância. Analisando aqui no quadro, fica muito mais fácil de compreender a matéria. Inicialmente, a sindicância clássica era entendida como um processo de investigação. Ou seja, no interior da administração pública, ocorria um fato de certa gravidade. Não sabíamos ainda, no primeiro momento, se foi cometida ou não uma infração disciplinar. Ou mesmo que tenha ocorrido uma infração disciplinar, você não tem a mínima ideia de quem cometeu aquela falta administrativa. Então, a autoridade competente, para manter a tranquilidade no interior da administração pública, deve instaurar uma sindicância de investigação. Seguiria os moldes, muitas vezes, de um inquérito policial. Nós vamos investigar o que realmente aconteceu. Se for necessário, futuramente, poderemos instaurar um processo administrativo disciplinar. Imagine a seguinte situação. Dentro da administração pública, um notebook acaba desaparecendo. Será que houve efetivamente um crime de peculato? Será que um servidor público se apropriou indevidamente desse computador, desse notebook? Ou será que simplesmente a moça da limpeza acabou guardando numa gaveta e ninguém mais encontrou? Então, repito, se todas as pessoas dentro daquela repartição fossem acusadas de uma falta disciplinar, muitas injustiças poderiam acontecer. Então, nesse caso, para manter a paz dentro da administração pública, a autoridade deve instaurar uma sindicância como um processo de investigação. 2 ou 3 servidores irão formar uma comissão sindicante e irão investigar para descobrir ali o que realmente aconteceu. Então, nesse caso, meus amigos, lembrem-se, numa sindicância como um processo de investigação, nós não estamos acusando ninguém, neste primeiro momento, de nenhuma falta disciplinar. Então, normalmente, num processo de investigação, não existe ampla defesa nem contraditório, porque num primeiro momento, como eu disse, nós não temos nenhum acusado. Agora, com o passar do tempo, o próprio professor Eli Lopes Meirelles menciona que houve um desvirtuamento no processo de sindicância. E nós passamos a encontrar uma sindicância como processo de punição. Então nós começamos a encontrar sindicância na forma punitiva. É, por exemplo, o que nós encontramos na Lei 8.112/90, o Estatuto do Servidor Público no âmbito federal, quando trata ali no artigo 145 a respeito do processo de sindicância. Ali nós vamos encontrar claramente a sindicância como um processo punitivo. Normalmente, sindicância como um processo punitivo, esta sindicância punitiva, acaba sendo utilizada para apurar faltas leves cometidas por um servidor público. Faltas leves serão aquelas que, em tese, levarão à aplicação de uma pena de advertência ou até mesmo uma pena de suspensão até 30 dias. Então, repetindo, sindicância como um processo punitivo serve para apurar faltas leves, porque uma sindicância com um processo punitivo, no máximo pode aplicar pena de advertência ou pena de suspensão até 30 dias. A lei considera estas penalidades penas leves. Acompanhe comigo aqui na tela. Lei 8.112/90, artigo 145. Da sindicância poderá resultar, inciso 1º, dentro do processo. Então, nesse caso, tanto faz se é uma sindicância como um processo de investigação ou uma sindicância como processo punitivo. Se nada foi apurado, nenhuma falta foi cometida,
os membros da comissão sindicante irão recomendar, no seu relatório conclusivo, o arquivamento do processo. Vamos ver aqui no quadro novamente. Artigo 145, inciso 2º. Ali diz: aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Então, nesse caso, já que nós encontramos uma sindicância como processo punitivo, uma sindicância que pode aplicar estas penas leves, nós temos que assegurar ao acusado ampla defesa e contraditório. Se eventualmente ficar comprovado o cometimento de um delito administrativo, então, nesse caso, poderá ser aplicada a pena de advertência ou até mesmo a pena de suspensão de até 30 dias. Na nossa tela, nós ainda vamos encontrar o seguinte: artigo 145, inciso 3º. Poderá resultar de uma sindicância a instauração de processo disciplinar. Muitas vezes, num primeiro momento, aparentemente foi cometida uma falta leve e nós instauramos um processo de sindicância. Durante o processo de sindicância, na sua fase de instrução, nós acabamos descobrindo que houve uma falta muito grave que acabou se revelando nesse instante. Então, nesse caso, já que nós sabemos que a sindicância pode, no máximo, aplicar a pena de advertência ou a pena de suspensão de até 30 dias, nós devemos interromper o processo de sindicância e instaurar um processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar propriamente dito é o local adequado para nós apurarmos faltas graves, como diz o artigo 146 da Lei 8.112/90.